Oi gente, eu já vou falar pra vocês como é que eu fiz pra chegar aqui na França, como é que foi pra ter o meu primeiro visto, meu visto de estudante. Como foi difícil pra mim conseguir esse visto, gente, se vocês soubessem. Já que a gente tá conversando, vamos tomar um chimarrãozinho? Vamos? Trouxe do Brasil, né? Porque aqui só tem erva da Argentina. Às vezes eles dizem que é do Brasil, mas é feita no Brasil, mas é erva argentina, não é nossa erva mate de chimarrão não, viu? Enfim, vamos lá. Isso aqui é pros gaúchos. Foi super difícil conseguir um visto. O meu primeiro visto de estudante, lembrando que foi em 2012, eu fui pedir o visto em final de 2011 para poder vir para a França em 2012. Como foi, né? Eu tinha feito todas as partes burocráticas lá com o Campus France, com a universidade, com as duas universidades, os interlados, e tinha marcado depois disso, juntei todos os documentos necessários e fui para São Paulo, porque eu venho de Porto Alegre, e em Porto Alegre o consulado da França, do Brasil, que cuida dos dossiês de Porto Alegre, era em São Paulo. Então eu comprei a minha passagem no dia anterior e a volta no dia do consulado, né? Porque eu achei que eu ia chegar em São Paulo, entregar os documentos e da tarde eu já ia poder estar voltando para casa. Só que não foi bem assim. Por que não foi bem assim? Porque no consulado de São Paulo tinha uma senhora que parece que se aposentou recentemente, que era bem cruel, assim, bem severa com o pessoal. Eu ouvi falar que várias pessoas passaram pelas suas mãos e que foi bem sofrido. Ela fazia todo esse interlado, né, dos documentos que chegam e para permitir que você encaminhar o seu visto ou não permitir encaminhar o seu visto. Eu não vou falar o nome dela aqui, quem já passou pelo consulado de São Paulo sabe quem é. Hoje em dia, eu não sei se você tem que ir até São Paulo, não sei se no Porto Alegre já dá pra fazer o visto em Porto Alegre mesmo, mas eu fiz o meu pedido em São Paulo e foi bem complicado porque você tem que ter todos os documentos que tá escrito naquela lista ali, você tem que ter uma pessoa que se responsabilize pela sua estadia, né? Então, ou você se responsabiliza você mesmo, mas aí você tem que comprovar, ter um salário, ter um meio de subsistência que corresponderá a todo o seu período de vida na França, ou alguém da sua família dá o contra-cheque, né, e assina ali uma folha de responsabilidade, responsabilizando por tu ter, na minha época era 55 euros por dia da estadia na França, mesmo assinando ali na honra que você se compromete com esse valor por dia para essa pessoa, às vezes não funciona. Por exemplo, eu tinha esse documento que meus pais assinaram e os meus pais não têm contra-cheque, porque meu pai é taxista e minha mãe vende cachorro-quente. Meu pai conseguiu no sindicato dos taxistas um documento que dá uma média de quanto ele ganha por mês. E ele me deu esse documento e eu levei lá no consulado. Na hora de entregar os documentos, essa senhora, que eu falei pra vocês, ela disse: isso aqui não é um contra-cheque. Eu disse: não, meus pais não têm contra-cheque, né? Esse é o documento que prova o que meu pai tem como salário. Mas tem aqui esse papel que prova que meu pai vai se responsabilizar pelos euros que necessita por dia nesse tempo de estadia. Ela não me deixou, não ficou com os meus documentos, ela disse: eu não posso aceitar os seus documentos. Não foi assim, né? Eu tô sendo bem delicada. Ela disse: eu não posso aceitar os seus documentos, você não tem meios para ir para a França. Eu senti como se tivesse sido: você é pobre, fica aqui no Brasil, entendeu? Foi isso assim que aconteceu comigo. Eu tinha que voltar à tarde pro Brasil, meu voo estava comprado. Na época eu não tinha telefone, não podia ligar, sabe que desligar para São Paulo para Porto Alegre é mais caro, ligar para a empresa, tu passar horas esperando. E aí não consegui anular o meu bilhete de avião. Eu tive que comprar uma outra passagem. Eu pensei: bom, vou voltar de ônibus, 24 horas de ônibus para Porto Alegre, porque eu não tenho grana para comprar uma outra passagem de avião. Não sei onde eu vou dormir essa noite. E aí eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer, né? E como é que eu vou fazer se meus pais não têm contra-cheque? Aí ela disse: você tem duas opções, ou uma outra pessoa se responsabiliza por você, ou você prova que você tem... Eu tinha que ter ali pelos 10 mil reais na conta. Eu liguei pra minha família desesperada, eu disse: como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Saí desesperada no corredor do consulado, chorando, me dizendo como é que eu vou fazer. Veio um menino que trabalhava lá, não sei se ainda trabalha, acho que ele se chamava Rafael. Ele chegou no corredor e disse: não, peraí, eu marquei uma entrevista pra você amanhã aqui com a gente de novo, então se você conseguir ficar aqui até amanhã, você tem uma outra hora, você vem, se traz esses documentos que ela pediu e aí tá tudo certo, né?
Saí desesperada, chorando. Eu liguei pra minha mãe, meu pai disse, espera aí que eu vou pedir pra um cliente, porque meu pai é taxista, ele tinha alguns clientes fixos, assim, antes eu vou pedir pra uma cliente me botar 10 mil na conta, daí eu imprimo o extrato da conta e depois eu mando de volta o dinheiro pra ela. A mulher do consulado disse assim, ó, não, ou você atesta que você tem esse dinheiro em euros, ou você dá um jeito de ter um contra-cheque aí, porque não vai rolar. Gente, foi horrível. Eu disse pro meu pai, pai, não dá, eu tenho que comprar esse dinheiro em euros e depois a gente vende de novo. Ele disse, não, mas a gente vai perder 2 mil reais, eu não tenho como 2 mil reais só pra fazer um extrato pra devolver esse dinheiro. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí ele disse, espera que eu vou tentar pegar um contra-cheque do teu avô. O meu avô morava a 2 horas da casa dos meus pais, no litoral do Rio Grande do Sul. Então meu avô também não tinha esse contra-cheque, ele teve que pedir pra empresa dele lá onde ele trabalhava. O meu pai pegou o carro no mesmo dia, foi até a casa do meu avô há 2 horas, voltou, fez 4 horas de carro só pra pegar esse documento. A gente não tinha scanner, não tinha nada, era muito complicado. Essa minha amiga que tinha me recebido na casa dela era a aeromoça, e ela tinha uma amiga que ia fazer o Interlagos de Porto Alegre para São Paulo no dia seguinte, às 6 da manhã. Então o meu pai foi até o aeroporto, às 5 da manhã, 5 e meia da manhã, foi até o aeroporto com o documento do meu avô. Essa menina pegou os documentos para me trazer. Eu fui até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para receber esses documentos. Ela disse, não preciso, meu pai deu ali 50 pila para ela me trazer esses documentos. Eu peguei esses documentos no aeroporto e eu fui direto pro consulado, com um contra-cheque do meu avô, a outra folhinha do meu avô assinada e tal. Desesperada, tremendo, cheguei lá, entreguei isso, a mulher me olhou com aquela cara assim, ó, sabe? Aquela cara tipo, quem é tu? Voltou aqui, sua pobre miserável, sabe? Pelo menos eu não sei se era isso que ela sentia dentro do coraçãozinho dela, mas era assim que ela fazia a gente se sentir do outro lado do vidro, né? E aí foi que ela fez isso e quando eu entreguei os documentos, ela olhou pra mim e disse, bom, tudo bem, enviei seus documentos para o visto. Agora, para que esse visto saia, para que esse visto seja autorizado, você precisa provar que você tem dinheiro para ir para a França. Eu disse, como assim? Você me disse ou papel, ou eu provo que tenho dinheiro para ir para a França. E ela disse, sim, mas se você vai para a França, você precisa ter euros, né? Então, você tem que me provar que você tem euros, senão não libero o visto para você. Eu disse, mas eu preciso provar que eu tenho quanto? Ah... uns 6 mil, 6 mil pode ser 6 mil. 6 mil euros, é a mesma quantia que ela tinha me pedido antes. Pelo menos ela já tinha pego meus documentos e despachado, né? Fui pro meio do corredor, comecei a chorar, desesperada de novo. Voltei lá e falei pro menino Rafael, esse que foi um amor, que é mais simpático, né? Cheguei lá e disse, eu trouxe os documentos e ela me disse que eu ainda preciso provar que eu tenho grana. Como é que eu faço? Eu não tenho 6 mil, nunca terei 6 mil. A ideia era que eu voltasse para Porto Alegre e mandasse um extrato da conta ou a compra dos euros e tal, para que eles me liberassem o visto. E aí eu disse pro Rafael, mas como é que eu vou fazer, né? Daí ele disse, você pode provar 2 mil euros a gente consegue liberar. E 2 mil já era bastante, assim, né? Aí eu voltei pra Porto Alegre e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer pra conseguir esses 2 mil? Mas aí eu ainda tinha um tempo, né, pra conseguir. Perdi a formatura do meu irmão, foi horrível, porque foi no final do ano, era tipo dia 23 de dezembro, quase passei o Natal sozinha lá em São Paulo, no apartamento vazio, dessa minha amiga que não tava em casa. E foi bem punk, assim, pra conseguir esse visto de estudante. Quando eu cheguei em Porto Alegre, essa minha amiga era moça, ela ia pegar férias e ela ia ir pra Europa. Então ela disse, Ingrid, eu vou ter que comprar euros. Aí ela me mandou os reais na minha conta, um pouco eu tinha minhas economias, porque eu precisava ter euros, óbvio, né, pra chegar aqui eu não ia chegar de mão abanando, ia ter um pouco de euros. Então eu peguei o meu dinheiro, peguei o dela, fui lá, comprei os euros, aí deu ali quase uns 2 mil, devolvi a parte dela, que tava mais do que a metade, eu acho. Porque a minha ideia era chegar na França e tentar achar um emprego ali pra terminar o meu semestre, porque eu sabia que 6 meses meus pais não iam conseguir me sustentar aqui 6 meses. E eu vim com o dinheiro que eu vim e meus pais não me mandaram mais nada, assim. Minha mãe até queria fazer um empréstimo pra eu estar aqui. Eu disse, bem capaz, eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, vou achar um jeito. E mandei esse extrato desses 2 mil euros aí, me liberaram o visto e eu recebi aquele visto. Foi assim que eu pude finalmente ter o meu visto de estudante. É muito doido, né? Porque o meu visto de estudante foi assim, ó. Eu não sei se era dispensa de titre de séjour,
que é um título que tu tem quando tu chega, tu pode pedir o tal do titre de séjour, que vai te dar meios de te inscrever na CAF, que é um organismo que ajuda os estudantes, que ajuda pessoas aqui a pagar o aluguel quando o aluguel é muito alto. Então, sem esse titre de séjour, era mais difícil conseguir a CAF, enfim. Então, quando eu cheguei lá, eu fui fazer o documento, não pude ter alguns outros documentos, porque no meu visto estava escrito dispensa de titre de séjour. E eu pensei que era para todo mundo. Só que eu tinha uma amiga minha que foi, uma pessoa que virou minha amiga que eu encontrei lá, uma gaúcha também que tinha vindo da mesma universidade que eu, com uma situação financeira mais valorizada, né, onde os pais ganhavam bem e ela vivia numa situação melhor. E ela não tinha essa dispensa de ajuda, ela poderia pedir ajuda que ela quisesse, ela poderia ter esse documento que eu não podia. Foi bem né, assim, escrito na testa, assim, ó, você é pobre, sabe? Pobre. E foi assim que eu me senti no consulado da França em São Paulo. Eu espero que a nova pessoa que tenha assumido esse cargo não seja assim mais tão severa, que seja um pouco mais humana, que aplique o que tenha que aplicar, mas de uma maneira mais amigável, mais simpática, mais humana mesmo, né? De se colocar no lugar do outro e de tentar achar soluções ao invés de dizer você não, você sim, sabe? Essa é a minha história do meu primeiro visto na França. Eu fiz vários vistos diferentes depois, eu vou fazer outros vídeos contando outras situações que eu vivi. Mas hoje essa é a história do dia. E foi com esse visto que eu fiquei 6 meses na França, em Grenoble, antes de voltar pro Brasil, para depois voltar pra França com outro visto. E aí a gente conta mais nos próximos episódios. Eu vou ficar aqui com o meu chimarrão. Não te esquece de te inscrever no canal, porque assim você recebe as novidades, outros vídeos, de me adicionar no Instagram, de curtir esse vídeo se você gostou, de compartilhar com outras pessoas que vão fazer visto estudante. Eu mando um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vem comigo. Beijo e até a próxima!